8h30. Vamos fazer então a nossa prece, a nossa oração. Vamos pedir àquele que pode mais, que é Jesus, nosso médico, nosso amigo, nosso irmão. Eu sempre digo que Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas dores, pela misericórdia do Pai, nossas lutas, nossas aflições, nossas noites de insônia, né? Nossas lágrimas no travesseiro. Ele conhece. E é Ele, Jesus, que nós vamos endereçar nossa rogativa neste momento. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, em que unimos os nossos corações, os nossos sentimentos, nessa corrente de luz e esperança, nós rogamos por todos nós, por todos os nossos irmãos que estão aqui conectados conosco no culto do Evangelho, pelos irmãos que sofrem, pelos irmãos que estão internados, pelos nossos governantes, pelo nosso planeta, para os corações aflitos, Senhor, para os corações deprimidos, alguns às vezes até querendo sair da vida, porque não aguentam o aperto no coração. Senhor, conforta a todos. Pedimos também pelos jovens, para que jamais saiam do caminho da luz, do caminho do bem, não se deixando envolver pelos vícios, pela criminalidade, pela violência, para que possam escutar e atender mais aos conselhos dos pais. Senhor, se conosco nesta noite de luz, visitando cada lar, visitando cada coração. E faça de nós instrumentos da vossa paz, onde quer que nós nos encontremos durante essa semana. Graças a Deus que assim seja. Um grande abraço para todos que chegaram aí, né, depois da nossa prece. Mais tarde eu vou ver os recados aí. Olha, está vindo pela primeira vez, muito boa noite, eu sou o Lucas Azevedo, aqui em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na terra natal de Chico Xavier, cidade de Natal. É uma alegria muito grande recebê-los aqui na nossa cozinha. Hoje não está nem aparecendo para mim quantas pessoas que tem ali, está sem... Para mim hoje o Facebook não está mostrando nada aqui, só os recados, né? A Rose está chegando, a Sônia, o Levi Molinari, vai chegando todo mundo aí. Mas o nosso tema de hoje é... Morremos na hora certa? Antes de entrar diretamente no tema, vamos falar sobre a morte aqui, para a gente poder tirar esse tabu de morte, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, são palavras de Jesus. Pois é, a única certeza que nós temos, deixa eu dar uma tiradinha, é que um dia nós, ou aqueles que amamos, irá morrer, né? Vamos dizer assim, desencarnar, fisicamente falando, né? Porque depois da doutrina espírita, as dúvidas foram dirimidas, ninguém morre, a vida não se encerra em 7 palmos de terra. Deus seria um pai muito ruim, né? Faz uma criação maravilhosa dessa, um espírito habitando esse corpo para ir para debaixo da terra, né? Então, nossa vida aqui na Terra é uma vida, assim, de impermanência. Aqui não é o real é lá, né? Por isso que a morte do corpo é inevitável. É a única certeza que a gente tem na vida é a morte do corpo. Mas perder uma pessoa, um ente querido, não é fácil para ninguém. Perder a maneira de falar, né? Todo mundo fala, perdi fulano, na verdade não perdeu. Mas todo mundo fala assim, a gente está entendendo. Quando se recebe uma notícia dessa, que faleceu um querido nosso, ou mesmo que foi acometido por uma doença que a gente acha assim, um pouco mais grave, o coração da gente aperta, né? O coração fica pequenininho. O fato é que acontecendo o desencarne, a dor da perda não pode ser evitada. Mesmo com o conhecimento que a morte não existe, a gente sente aquela dor, aquela saudade, né? Agora, a maneira de encararmos a morte é que, de repente, pode ser o grande diferencial, ao sabermos que a morte não existe, que eles continuam vivos do lado de lá, né? Isso ajuda-nos a passar esse momento doloroso dessa separação momentânea. A morte é um fenômeno que encerra um ciclo aqui e começa um outro lá, né? Viemos e vamos voltar. E lá que é a verdadeira morada. Mas, infelizmente, nós não temos essa cultura de preocuparmos com a morte. Ninguém tem, né? Nem de falar sobre a morte. Fala a morte, já vai bater na madeira, né? Então a gente vive de uma certa forma como se a morte não fosse acontecer. A gente tem medo de falar, chega uma doença grave, a gente desespera, como se a morte fosse o fim do mundo, e não é, né? E às vezes a gente não consegue aceitar, e às vezes nos revoltamos, muitas, de algumas vezes até de Deus, né? Por que levou meu filho tão cedo? Por que essa doença chegou? Na verdade, a maioria de nós vivemos como se não fôssemos morrer, tampando os olhos para a única certeza que temos.
Então, quando algo acontece que pode nos levar à morte, ou um querido nosso à morte, a gente entra num certo desespero. É porque a gente não tem costume disso. Se o que tiver de ser, nós pedimos e merecemos. Sabíamos o que íamos passar antes de vir aqui. Porque a alma que precisa do remédio para ficar limpa e pura, né? Então os espíritos informam que desencarnar é mudar de plano, como alguém muda de uma cidade aqui para outra. E podemos comunicar pela prece, pelo som, nós visitamos. Às vezes não lembra, às vezes a gente lembra, eu sonhei com fulano, deu um abraço à minha mãe, né? E a gente chegando lá de lá, a gente vai da maneira que a gente é aqui. Não sai daqui santo, chega lá ruim, e nem sai daqui uma pessoa má, chega lá boa. Não. A gente chega lá como a gente verdadeiramente é. O certo é que a gente convive também, né? 24 horas com a expectativa da morte. Né? Um infarto pode dar, né? Um AVC, né? Um acidente, uma doença que chega, uma bala perdida, principalmente no mundo, né? Não sei o que a gente vê aí. Então, todos nós íamos com as nossas provas, e nós e nossos queridos também. Nós não podemos reclamar. E acontecendo o desencarne, a gente volta ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, de onde nós deixamos momentaneamente para reencarnar. Ninguém vira fantasma, ninguém vira alma penada, ninguém vai descansar eternamente, não tem isso não, né? Mas seremos também amparados, muitas vezes, na maioria delas, pelos nossos queridos que já foram antes de nós. A gente não chega lá perdido, não. A misericórdia de Deus é muito boa, é um pai que recebe, é uma mãe, é um avô, é um tio, né? É um amigo de outras encarnações. Então não é tão ruim, tão desesperador como a gente imagina. A morte, não. Então nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, esposa, amigo, não estão sepultados em 7 palmos de terra. Não acabaram para sempre. A morte aqui na terra encerra a etapa e a vida continua do lado de lá. Então essa informação trazida pelos Espíritos nos dá um grande consolo quando na partida de um ente querido nosso. Porque o maior presente que Deus deu a cada um de nós é a imortalidade da vida. A vida não se acaba, a vida continua. Então a doutrina espírita matou a morte com essa explicação. A vida continua. Essa separação será passageira. A eternidade nos espera. Aquela mãe que já morreu mais de 20 anos, vamos abraçá-la lá. O filho, não, meu filho está aqui, está bonito. Mas lá é o futuro, lá é o real. Então, dito isso, sobre a morte, vem aquela pergunta, tema do nosso culto de hoje. Morremos na hora certa? Ou seja, na hora que foi determinada por Deus? É o que a gente vai tentar desembaçar o para-brisa agora. Lá na pergunta 146 do livro O Consolador, Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, recebeu a seguinte pergunta: Emmanuel, é fatal o instante da morte? Ele fala, guarde essa frase, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem aqui na Terra. Então, quando não é suicídio, a gente vai na hora certa. Agora, ele dá um alerta. Suicídio não é na hora certa. A gente mata o corpo antes da hora. Aí chegamos lá fora de hora. Não é na hora certa. Então, suicídio não é na hora certa. Chegou antes da hora. Infelizmente. Mas aí ele lembra que tudo que fazemos com esse corpo que gera a sua morte, ou uma doença que o leva à morte, é considerado suicídio. Quem já suicídio é só dar um tiro, fazer um tempo? Não. Esse suicídio é um suicídio direto, mas o suicídio indireto. Fuma há 30 anos, chegou o câncer não era para vir. Foi o cigarro que fez com que o câncer surgisse. Não vai morrer na hora certa. Infelizmente. Aquilo que fizemos com esse corpo, dos abusos, e o corpo morrer, não é na hora certa. E seremos considerados suicidas lá. Por isso que eu falo, com exceção do suicídio, direto ou indireto. Tá vendo como é que a gente abusa tanto do corpo, cigarro, bebida, droga, noitada, que tem todo. O corpo vai aguentando. Quando não aguentar mais e parar, e for por causa desses abusos, não é na hora certa. É pegar o ônibus com a passagem errada. Vai ter problema do lado de lá. Então, aqueles que nós que abusam, né, da saúde, aí vem a enfermidade, vão antes da hora. Vícios, né? Droga, cigarro, bebida. Vão antes da hora.
eu fico muito preocupado porque eu vejo tantos jovens agarrados com cigarrinho de palha, achando bonito. Como é que a pessoa não consegue colocar a lógica? Como é que você vai jogar fumaça aqui para dentro e vai achar que tá bom? E o cérebro, às vezes, vai registrando e passa a exigir. Por isso que para sair da droga, da bebida, do vício, primeira coisa é desintoxicar o corpo, não usando, tomando muito líquido, oração para neutralizar as influências espirituais, porque nenhum vício, nenhuma droga, nem cigarro, nem bebida, a pessoa não fuma sozinha, tem espíritos juntos. Oração para neutralizar as influências espirituais. Esforço, prática do trabalho para o corpo suar, desintoxicar, e fé em Deus. Isso supera, mas tem que ter esforço. Deus não vai bater uma varinha de condão na gente, porque nós entramos pelo livre-arbítrio. E agora é esforço. E consegue. Quantos não conseguiram? A gente vai conseguir também, né? Para que esse corpo não morra antes da hora e cheguemos como suicida do lado de lá. Eu fico vendo aí os jovens aí no cigarro eletrônico, nas baladas, achando bonito. A conta vai chegar. Se morrerem antes da hora. Deus quis que isso acontecesse? Ah, morreu na hora. Deus quis, Deus não quis não. Deus não quer que ninguém abuse desse corpo. Deus quer que nós cuidemos dele, que é a ferramenta que nós temos para chegar até o nosso final. E assim acontecendo, pelo abuso, a gente vai chegar. André Luiz, que recebeu muitos livros, que psicografou muitos livros através de Chico Xavier, ele ficou 8 anos no umbral, porque ele chegou do lado de lá antes da hora, pelos abusos da bebida, cigarro, né? Das noitadas. 8 anos, não é fácil. Então, é espíritos alerta que o suicídio lento, pelo abuso, é suicídio. E Emmanuel ainda puxa a orelha da gente mais ainda. Ele fala que a doença que chega no corpo pela mente desequilibrada, no ódio, na revolta, na mágoa, na inveja, cria toxinas, principalmente no nosso estômago, no nosso intestino, fígado, rim. São as que mais sofrem com as energias negativas de mágoa, de ódio, de revolta. E pode acometer-nos uma enfermidade aí e levar-nos à morte. Chega do lado de lá antes da hora. Ah, mas eu morri de câncer. Por causa de quê? Mente na ódio, só odiando, raiva, não sei o quê. Aquilo ali consome a gente. Pode vir uma doença. E se nós desencarnarmos, morremos antes da hora. Energia negativa de inveja, ódio, mágoa, arrogância, arrogantinho, tentando uma... Está causando problema. Ciúme doentio. Eu tenho estupim curto, eu falo tudo na lata, e tinha todo mundo... Amanhã surge uma doença. Se desencarnar com ela, não estava na programação. Chegaremos lá antes da hora. A pessoa que é invejosa, que fala mal da gente, ore por ela, que ela já está plantando para ela mesma. Não precisa ter mágoa, não. Perdoa, porque ela já está plantando. Então, se nós usarmos da maneira errada o nosso livre-arbítrio e causarmos enfermidades ou uma consequência qualquer no corpo, e esse corpo falecer, é problema. Eu bebo, enxacara, vou pegar o carro, bateu o carro, morreu. Ele tinha que morrer, que dia? Tinha não. Morreu porque bateu o carro, porque ele abusou da bebida. Ah, o cara fechou no trânsito e foi lá tirar satisfação com o cara deu um tiro na cara dele, matou-o. Morreu na hora? Morreu não. E o outro também não veio para matar ninguém nasce para matar ninguém. Mas todos estamos no mundo de hoje com o nervo à flor da pele. Às vezes é perdoar, ir embora para casa, larga para lá. Vai pá, por causa de 2 segundos do sinal. O cara está nervoso, problema em casa, chega lá, dá um tiro, mata. Tinha que morrer que dia? Antes da hora. Ele veio para matar aquela pessoa? Vai complicar lá na frente, vai chegar como ladrão, como assassino do lado de lá, não matareis. Problema sério, pesado do lado de lá. Então, o que o Emmanuel alerta, olha gente, não pensa que é assim não. Tudo é na hora que Deus quis, não que não é. Deus deu-nos o livre-arbítrio para nós usá-lo para o bem. A opção é nossa. Eu podia perdoar ou brigar com o cara, eu fui lá e briguei. Aí me deu um tiro, ou eu o assassinei. Estava na programação? Compliquei a minha vida. Problema pesado do lado de lá. Sem contar as leis da Terra. E mesmo passando pelas leis da Terra aqui, vai ter problema do lado de lá.
Agora Emmanuel nos fala, olha, os mentores espirituais, nossos anjos da guarda, nosso espírito protetor, fazem de tudo para que a gente perdoe, vai embora para casa, meu filho, vai caçar problema, não. Ore, você não cair nessa tentação aí, mas resultado, a gente não escuta, deixa a raiva tomar conta, que eu vou levar desaforo para casa. Não pensa nem na família, nos filhos, e vai lá com aquela onda. Aí o anjo da guarda fala, eu fiz o que eu pude fazer. Ele não me escutou. Ele não saiu de casa, fez a oração para sair de casa, ele dorme sem fazer uma oração. Ele está muito exposto às influências espirituais. Então os espíritos, nossos anjos de guarda, protetor, fazem tudo para nós não discutirmos no trânsito, para não beber que você vai dirigir, para não entrar no mundo das drogas, dos vícios. Não entra não, meu filho. Para não correr o risco de morrer antes da hora. Mas ajuda-nos também a sair. Você quer sair? Vamos te ajudar. Eu não vou ficar mais, Deus vai me dar força. E os espíritos de luz chegam, vamos ajudá-lo. Ele está sendo sincero. Deu a vontade de tomar um copo d'água, coloca o remédio, Senhor, e não vai. Eles vão, vai, vamos lá. Não vou, quem manda nesse corpo sou eu. Aí ele não vai. Ele vigia e ora. Venceu um dia, uma semana, um mês, daqui a pouco ele está livre. Agora, os Espíritos falam lá no livro dos Espíritos, na questão 859, não pensa que tudo que aconteceu, que estava escrito que ia acontecer, que não é assim. A morte pode acontecer a qualquer momento, em consequência de um ato falho nosso. É o que eu acabei de dizer. Agora, não aconteceu nada, estamos vivendo a vida tranquila, não estamos abusando do corpo, a vida nossa é normal, chegou uma enfermidade, ou às vezes um acidente, aí não, aí estava na hora mesmo. Essa que é a determinada, essa que nós sabíamos que ia acontecer. A doença chegou do nada, às vezes chega até em criança, uma doença, né, que não vai desencarnar, uma doença pesada, a gente acha que vai morrer, não vai não. Hoje a medicina é muito avançada, a misericórdia de Deus em favor da vida. Nós não podemos desesperar, mas nada vem. Doença não era de endereço, obsessor não era de endereço, e ninguém nasce de família errada. Então nós temos que pensar e confiar nisso. Não é falta de oração, não é Deus ruim, castigando, não, é isso não. Então, por isso que o mundo de hoje a nossa responsabilidade de orientar os filhos é muito grande, para que não entre nesse caminho dos vícios, para que não entre aí no caminho da violência, para que saiba respeitar todo mundo, para não chegar lá antes da hora. Ensinar a oração, apresentarmos Jesus para nossos filhos, para eles saberem se defender das influências espirituais, afastar das más companhias, ter o discernimento ali, eu não vou, não presto, não vou. Tchau, vocês vão com Deus, não vou não. Pai e mãe tem que fazer isso, né? Porque a rua não faz, não. Então, qualquer que seja o perigo que nos ameaçar, se for na nossa hora, a gente vai. Se não for, a gente não vai. Quantos exemplos de um avião que cai, 2, 3, não salva, não era a hora dele. Um acidente, né? A internet mostra muitos vídeos, a pessoa por 1 milímetro saiu, não era a hora dele. Não vai. Vai quando chega a hora. E se for como suicídio indireta, é problema do lado de lá. Se a hora estamos chegando, vivendo a vida tranquila, consciência tranquila, não é a nossa hora, a gente não vai não. Mesmo que os perigos nos ameaçarem, a gente não vai. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É assim que funciona. É assim que os Espíritos nos orientam, nos alertam, né? Mas nada foge aos olhos de Deus. Ninguém nasceu para matar, ninguém nasceu para envolver com vício, ninguém nasceu para brigar, né? Nós temos que confiar em Deus e Deus nos ajuda. Que o Pai, quando vê que a gente reconhece que está no caminho errado e quer voltar para o caminho do bem, Deus multiplica a nossa força. Deus envia bons amigos espirituais para ajudar. Então vamos pensar nisso e vamos entender que vamos esperar que a nossa morte, quando ela chegue na hora certinha. Não vamos abusar do corpo, não. Aí vai dar tudo certinho. E aquele que está abusando, dá tempo ainda de retomar o caminho com fé em Deus e vamos seguir em frente. Vai dar tudo certo. O Pai não desampara ninguém. O maior inimigo nosso está aqui dentro, né? A gente custa entender isso. Então não vamos maltratar esse corpo, vamos pedir a Deus força e vamos confiar que o Pai não vai desamparar ninguém. Eu espero ter passado essa mensagem aí da morte, né? Para todos os nossos irmãos. E vamos fazer, então, gratidão a todos que estiveram conosco aqui nesse momento de aprendizado em conjunto. Vamos fazer nossa oração, nossa prece para tomarmos a nossa água aí com o remédio, já para nos ajudar
aliviar e limpar o nosso organismo de qualquer toxina negativa. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelo esse momento de fé, de esperança, de aprendizado. E vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que abençoe todos os nomes que estão aqui na minha lista, que já me pediram mais cedo, e aqueles que eu vou anotar, que nos pediram aqui no ar ao vivo agora. Então vamos agradecer a Jesus, vamos dar nossas mãos em pensamento, vamos segurar a mão de Jesus. Vamos colocar nossa cabeça no colo do Mestre. E vamos pedir a Ele que nos ajude, nos dê força, coragem, que abençoe aqueles que estão se esforçando também para retomar um novo caminho. Às vezes estavam no mundo da violência, dos vícios, para deles força, e eles vão conseguir sair, porque o Pai vai ajudar, com muita fé, com muita confiança. Sê conosco, Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento de aprendizado, em que nós, unindo nossos corações neste momento, recebemos a vossa misericórdia através dos vossos mensageiros. Em cada água, Senhor, coloque o medicamento, coloque o remédio. Abençoe a nossa semana, que possamos ser instrumentos do bem, onde quer que nos encontremos e com quem estejamos ligados durante essa semana. Guarda-nos dos inimigos, livra-nos dos perigos e nos ajude a não fazermos a ninguém aquilo que nós não gostaríamos que conosco fosse feito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, muita paz, muita luz. Hoje não pareceu público para mim ali não. Quem puder tirar uma print e mandar para mim, ficarei muito satisfeito. Muita paz, viva a luz, uma ótima semana para todos, viva Cristo. Tchau, tchau.